Um olá para você que assiste o Introvertendo aqui no YouTube. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes do Introvertendo, que é um podcast sobre autismo, que tem esse canal no YouTube em que às vezes nós publicamos vídeos falando sobre autismo. Depois de um bom tempo, acho que quase um mês, estou aqui de volta, provavelmente com o último review de livro do ano, tá? Vou continuar mais ano que vem, mas enfim, sem mais delongas, o texto, né, o livro do mês, na verdade, é Um Antropólogo em Marte, do Oliver Sacks. Tá, esse livro aqui, ele foi traduzido no Brasil várias vezes. Essa aqui é a edição original dele, que saiu no Brasil pela Companhia das Letras em 1995. Mas vocês podem encontrar algumas edições diferentes na internet. E eu imagino que muita gente na comunidade do autismo talvez já ouviu falar sobre esse livro. Não é um livro exclusivo sobre autismo, ele aborda um pouco o autismo e ele tem uma importância histórica aí na comunidade do autismo que eu vou explicar já já. Mas antes, Oliver Sacks talvez dispensa apresentações, ele foi um neurologista, um escritor renomado que fez bastante sucesso e vários livros, né, que ele publicou foram obras de sucesso e não foi diferente com Um Antropólogo em Marte, que foi lançado em 1995 e desde então tem estado aí presente em várias discussões e é claro, né, entre livros de sucesso. Os livros do Oliver Sacks ficaram conhecidos bastante por ter uma descrição envolvente com uma linguagem muito bem utilizada para falar sobre casos reais, já que ele era do meio médico, e isso não é diferente com O Antropólogo em Marte. Esse livro traz algumas histórias sobre algumas pessoas com deficiência, né? São vários perfis de pessoas com deficiência, que são textos independentes, o que significa que não há uma relação direta entre cada pessoa que aparece nesse livro, tá? A maior parte delas tem uma relação com a questão da arte ou com percepções de mundo que são diferentes, que são nada convencionais e são às vezes até contraditórias, paradoxais. Inclusive aqui nessa edição aqui da Companhia das Letras fala 7 histórias paradoxais, porque o Oliver Sacks vai conseguindo trabalhar vários aspectos relacionados à deficiência. E isso é um ponto muito poderoso sobre o livro, né? Porque a forma como ele aborda a deficiência é uma forma muito rica e muito cuidadosa. E eu vou explicar para vocês o porquê. Quando a gente fala sobre deficiência, nós estamos falando sobre um termo que tem uma aplicabilidade, que tem uma dimensão social muito forte, porque essa palavra está diretamente relacionada a um conjunto de pessoas que sempre existiram na história da humanidade e que foram tratadas de formas diferentes ao longo dessa história. E, é claro, há vários debates nesse sentido. Quando o Antropólogo em Marte foi lançado na década de 90, já se tinha uma discussão, mais ou menos aí há 10, 20 anos, daquilo que a gente chama de modelo social da deficiência, que é uma crítica feita por pessoas com deficiência à forma como principalmente o meio médico, né, o meio profissional lidava com a deficiência. Aquela discussão sobre reabilitação, sobre cura, né, várias dessas coisas que a gente conhece muito bem, até mesmo no âmbito do autismo. E o livro do Oliver Sacks, talvez por ser um médico, as pessoas podem pensar, ele vai patologizar a deficiência, né? Ou ele vai fazer algum caminho nesse sentido, e não é o que ele faz. Ao mesmo tempo, ele também não romantiza a deficiência, ele vai apresentar contradições, ele vai realmente pensar a vida dessas pessoas em dimensões muito profundas, em dimensões muito ricas, né? E se eu fosse descrever aqui a forma como ele fala, seria trazer algum spoiler de fato, né? Mas todas as histórias, de uma forma, são interessantes. Talvez em algum momento ou outro do livro você pode se incomodar com o excesso de detalhes. Ele tem uma observação de detalhes muito boa, ele descreve os casos de uma forma tão grande que às vezes a leitura pode ficar um pouco morosa, mas no momento que você está sendo perdido pelo texto, ele vai lá e te traz de volta, fazendo a história andar, fazendo as histórias se desenvolverem, e o livro acaba sendo uma aventura, né, de leitura muito agradável. Para além disso, O Antropólogo em Marte é um livro que teve uma força muito grande na história do autismo. Esse título, O Antropólogo em Marte, na verdade é o último texto do livro, que é um perfil sobre a Temple Grandin, que é talvez a ativista autista mais importante da história do autismo que temos até agora. E esse texto, especificamente, que apresenta a Temple Grandin, projetou ela para fora da comunidade do autismo e fez o nome dela conhecido em mais circuitos.
Além disso, não só esse texto, mas como o livro foi uma leitura muito importante para Judy Singer, aquela socióloga australiana, que mais tarde cunhou a expressão neurodiversidade. E ela já disse isso no livro dela, que esse livro aqui, ó, O Antropólogo em Marte, foi onde tudo começou. Então, não preciso detalhar mais ainda porque esse livro é extremamente recomendado, é um livro excelente e é talvez um dos melhores livros relacionados ao autismo que a gente tem aí ao longo da nossa história. Nota 10. Então, pessoal, queria agradecer bastante a todos vocês que acompanham essa série de leituras de livros. Eu tô devendo alguns para vocês ainda. Eu sei que vocês sempre pedem vários e vários livros. Eu tô de olho, tô dando likes, tô anotando todas as sugestões que vocês dão a cada vídeo. Eu tenho, inclusive, aqui, ó, alguns livros que eu quero trazer, ó. Crianças de Asperger, esse aqui eu já li, eu acho ele bem interessante, vou trazer ele em algum momento. O Cérebro Autista eu comprei recentemente, ainda não li, tenho que ler. Longe da Árvore, do Andrew Solomon. Olha a grossura desse livro, ó. Vai rolar provavelmente ano que vem. E também, ó, um outro livro que eu comprei, Uma Diferença Invisível, postei ali nos stories do Introvertendo e vocês até comentaram. Muita gente respondeu os stories falando que o livro é legal. Ainda não li, não tenho opinião sobre. E aí pretendo falar sobre eles e muitos outros livros no ano que vem. Não vou continuar essa série esse ano. Até aproveitando esse momento aqui para me alongar um pouco, vou lançar um vídeo, na verdade, detalhando um pouco mais, mas a gente vai dar uma descansada, o final do ano tá chegando, mas eu prometo que futuramente vem mais coisas aí, e queria agradecer bastante o carinho de todos vocês, recomendo muito, leiam O Antropólogo em Marte, e é isso, até mais!